Amados irmãos e irmãs, aqui quem está falando é o evangelista Lindomar, da igreja em Cangulo, da obra de restauração em Cangulo, apoiando a obra de restauração em Jardim Silvânia. Aqui estou incumbido de trazer essa mensagem de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos meditar sobre algumas parábolas, a qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele deixou para que nós possamos aprender mais e mais e cada dia com a palavra dele, né? A palavra dele que é viva e eficaz. Então hoje, o que vocês vão aprender hoje, conjuntamente comigo e eu através do Espírito Santo, amanhã nós vamos aprender de novo, porque ela se renova. A cada dia há uma oportunidade de nós conhecermos e aprendermos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Para começar, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Amém? Esse texto ele nos fala muita atenção, que é um texto contado sobre o filho pródigo, ao qual muitas das vezes nós ouvimos essa história, nós ouvimos pregações, mas quem sabe, hoje vai ser um daqueles dias que você não ouviu falar desta forma. Amém? Vamos começar. A palavra do Senhor diz assim, indicativo de texto, fala sobre a parábola do filho pródigo, que diz: E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse a seu pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campos apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei-lhe um bezerro cevado para que comamos e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto, mas reviveu. Tinha se perdido, mas foi achado, e começaram a se alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou, e perto da casa ouviu as músicas e as danças, e chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio o teu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai estava ou insistia com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos.
Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou toda a sua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijássemos, porque seu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Palavra bonita essa, né? Ao ler essa palavra, lágrimas vêm em meus olhos. Eu não sei se você está sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo. Quero dizer para os irmãos que foi a segunda live que eu faço. A primeira foi lá na minha casa, e essa o pastor ele me incumbiu desse trabalho. E esse texto fala profundamente no meu coração, porque aqui, irmãos, está falando de uma pessoa que tinha tudo dentro da casa do Pai, uma pessoa que tinha todo o conforto, toda a segurança, todo o prazer de entrar e sair, livre acesso aos cômodos da casa, a geladeira, tudo, a despensa. Talvez eles davam ordem nos funcionários, estavam incumbidos de algumas funções na fazenda ou no campo, não sei qual era a atividade que esse filho mais novo exercia na propriedade do pai. O que nos chama a atenção é que ele tinha tudo e ele achou que ainda faltava algo. Quando nós temos tudo na casa do pai e nós achamos que ainda falta algo, é porque nós estamos na casa do pai, mas nós não temos a alegria de estar com o pai. Algumas vezes você já foi na casa do seu pai ou na casa da sua mãe e desejou ir embora depressa, não tem prazer em estar com a sua mãe? Assim são pessoas que não têm o prazer de estar na igreja, não têm o prazer de estar conversando com o pai, não têm o prazer de almejar algo a mais do pai. E simplesmente eles ficam dando atenção às coisas ao qual o mundo tem para oferecer e acha que tudo o que ele tem não é o suficiente para satisfazer os prazeres. Esse filho mais novo, mais jovem, ele resolveu, colocou em seu coração em se distanciar da presença do pai. Quando você se distancia da presença do pai, você está saindo fora da proteção daquele que te gerou, daquele que está cuidando e está velando pela sua vida. Muitas das vezes, se você passar mal à noite, seu amigo não vai te socorrer, mas teu pai vai. Uma vez o meu filho, que agora está com 22 anos, ele passou mal, estava tremendo, mas com muita febre, muita febre. Eu nunca vi uma febre tão alta daquela. E ele tinha mania de quando passasse mal, qualquer dor, ele pedia para levar para o hospital. Me leva para o hospital, ficava gritando, me leva para o hospital, me leva para o hospital. Ele tinha o costume de pedir para levar para o hospital, porque sabia que se chegasse no hospital, o problema ia ser resolvido. Só que nesse dia que ele passou mal, eu estava com muita febre. Tinha dado uma chuva muito forte, uma ventania, árvores tinham tombado na rua, em cima dos fios, e chovendo muito. E eu não consegui sair com ele para levar para o hospital. Mas assim, quando a chuva melhorou um pouquinho, passou um pouquinho, eu enrolei ele no cobertor, joguei ele
nos braços e saí para o posto médico de Campos Elíseos, em Duque de Caxias. E não tinha ônibus porque já estava tarde, então aqui no passado tinha umas vans, umas Kombi que fazia essas lotações. Eu dei sinal, ele parou para mim, eu entrei, me deixou lá no hospital. E quando chegou no hospital, a doutora olhou para ele e falou: pai, o que seu filho tem? Eu falei: meu filho está com muita febre. Muita febre. E quando ela olhou para ele, não tinha febre nenhuma. Mas a minha parte eu fiz. E eu pensei que eu ia vir embora. Ela falou assim: não, olha só, já que seu filho estava com muita febre, então já que está à noite, passa a noite aqui, a gente vai arrumar um leito, deita o seu filho, e o senhor senta lá do lado dele, e você passa a noite aqui, amanhã cedo vocês vão embora. Eu, tudo bem. Já não tinha mais condução mesmo, ainda estava chovendo, e eu passei a noite ali naquele posto de Campos Elíseos. Que noite foi aquela? Que noite foi aquela? E aquela noite eu aprendi muito, porque meu filho estava dormindo com a confiança e a segurança que o pai estava do lado dele, porém eu não dormi, porque tinha muito mosquito naquele leito, separado pelos panos, né? Os irmãos sabem como que é. Tem uns panos que eles puxam assim que separam o leito um do outro. E eu passei a noite ali naquele hospital, naquele posto de Campos Elíseos, matando mosquito. O mosquito vinha, eu batia com a mão, mas não deixava o mosquito pegar o meu filho. Esta era a proteção que o filho tinha na presença do pai. Ele não sabia lidar com as coisas que o pai lhe dava. Ele não passava com as tribulações que o pai passava. Ele achava que tudo estava maravilha porque o pai o servia do bom e do melhor. Nós vamos ver que na passagem ele falava: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui padeço necessidade. E a palavra vem nos dizendo que ele colocou em seu coração: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e direi: Pai, eu pequei contra os céus e diante de ti eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, ele continua sendo pai, o filho, ele continua sendo filho, ele queira ou não queira. Você pode parar um pouquinho para refletir como que era a sua vida espiritual e como que é a sua vida hoje. Se você ainda continua na presença do pai, parabéns, você está fazendo certo. Você não merece um prêmio, você não merece aplausos, simplesmente você está fazendo a coisa certa. Que o prêmio quem vai dar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mérito que nós temos de permanecer na presença do Pai, esse mérito vai para o Espírito Santo de Deus, ao qual está falando constantemente em nosso ouvido: filho, não é por esse caminho. Mas poucos são aqueles que conseguem ouvir a voz do Espírito Santo. Poucos. Algumas pessoas têm o discernimento. Algumas pessoas já sabem o que fazer e o que falar quando ouvir a voz do Espírito Santo. Porém, embora saber o que fazer, o que falar, como ouvir, como atender, tem momentos na vida ou está passando por situação que não ouve mais a voz do Espírito Santo.
Nós vamos ter isso na passagem de 1 Samuel, quando veio falando que aquele tempo a luz do Senhor já estava se apagando. E o profeta Eli, ali estava, ele sabia o que falar, sabia o que responder, mas não ouvia mais a voz do Senhor. É lamentável, irmão, ter pessoas que já tiveram experiência com Deus. É lamentável ter pessoas que já andaram de mãos dadas, de braços dados no colo de Deus, e hoje está afastado da presença do Senhor, está tentando comer a comida dos porcos. Eu fico imaginando qual é o prazer de abandonar os caminhos do Senhor. Eu fico pensando. Eu fiquei 14 anos afastado da presença do Senhor. Para me retornar foi difícil, mas quando o Espírito Santo de Deus tocou em meu coração e falou: tu és meu, eu te chamei pelo teu nome. Irmãos, quando nós temos um encontro com Deus, não há adversidade desse mundo que nos afasta da presença do Senhor, não há. Se as tribulações desse mundo estão tentando te afastar da presença do Senhor, está conseguindo, você tem que rever os seus conceitos, porque alguma coisa está falhando na sua intimidade com Cristo. Se você lê a palavra do Senhor e não há mudança de vida, não há mudança de comportamento, algo está errado em você que deve ser mudado, porque a palavra tem que permanecer a mesma. A palavra de Deus, ela não muda. Os pensamentos de Deus não são pensamentos variáveis. Hoje eu vou pensar, hoje eu vou abençoar. Não, amanhã, não vou abençoar hoje não, vou deixar para abençoar amanhã. Deus não é desse jeito que Ele age. Ele é justo, misericordioso, piedoso. Deus é amor, mas também Ele é fogo consumidor. E essa palavra do filho pródigo, ela fala muito em meu coração. Mas eu quero deixar para você nesta tarde. O que está te trazendo lembranças do mundo? Das coisas passadas? Das coisas que te trouxe dores, alegrias momentâneas, desilusões, perdas, aborrecimento, tristeza? Esse mundo é um mundo de ilusão. Infelizmente, nós temos que viver nele até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até Ele nos chamar. Mas a melhor coisa é permanecer firme na presença do Senhor. A melhor coisa é voltar para os braços do Pai. Nem que você almeja ficar como um dos seus servos, mas fica na presença do Pai. Não há coisa melhor do que permanecer debaixo da presença do Pai. Não há coisa melhor do que permanecer debaixo dos cuidados do Pai, porque Ele tem cuidado de cada um. Esse texto aí vem nos falando que também tem um outro filho. Às vezes, nós escutamos somente pregação do filho pródigo, igual essa que eu acabei de falar. Que a pessoa tinha tudo dentro de casa, tinha tudo na igreja, tinha os seus dons espirituais, ao qual o Espírito Santo operava de maneira gloriosa, e se distanciou, largou toda a fazenda, todo aquele benefício, toda aquela fortuna ao qual o Espírito Santo proporcionava, e foi querer conhecer o mundo. Mas nessa tarde tem algo mais para o seu coração.
Vamos falar um pouco sobre o filho mais velho. Talvez você não seja o filho pródigo. Talvez você também não está querendo ter a mesma atitude que o filho pródigo. Mas você já parou para pensar que você pode estar tendo a mesma atitude do que o filho mais velho? O filho mais velho não se alegrou quando o filho mais novo retornou. O filho mais velho, ele não matava nenhum dos seus animais, dos seus cabritos, para se alegrar com seus amigos. Você já parou para analisar como é que anda a sua vida espiritual? A sua vida espiritual, como é que ela anda? Ela anda com ressentimento? Ela anda com amargura? Porque o filho mais velho, ele estava com ressentimento, ele estava com amargura no coração. Não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa se você vem à igreja todo dia, não importa se você trabalha na igreja, o filho mais velho fazia isso tudo, mas não tinha a alegria, não tinha o prazer de se alimentar, de se alegrar com aquilo que o pai proporcionava. Talvez você não seja um filho pródigo, mais novo, mas às vezes você está passando pelo mesmo caminho que o filho mais velho. Você tem tudo e não tem nada. Não é alegre quando você vai para a igreja. Seu coração está fechado. Quando uma alma se salva, você não se regozija, porque você pode pensar, é só mais um que daqui a pouco vai sair, pouco importa. Mas o que importa é que você está vindo para a igreja. O filho mais velho tinha tudo e não tinha nada. Embora ele tivesse todo o acesso à casa do pai, ele estava perdido dentro da casa do pai. Você vai ver que na história a qual a Bíblia está nos contando, eu estou relatando para você, tem um filho mais novo, que foi nomeado como filho pródigo, e tem um filho mais velho. Entre eles há uma diferença, mas você há de crer que o pai vai ser o mesmo para os dois. O mesmo amor que o pai sente pelo filho mais novo, o pai sente pelo filho mais velho. Toda a liberdade que o pai dava para o filho mais novo, o pai dava para o filho mais velho. Mas o filho mais velho não tinha liberdade, não tinha o prazer de se alegrar na sua própria casa. Talvez você não tenha ou não está passando pelo momento do filho pródigo. Mas talvez você esteja vivendo a vida do filho mais velho. Você já parou para analisar sobre a sua vida espiritual, como é que ela anda? Anda cheia de normas, cheia de rituais, cheia de leis para ser cumprida, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu não posso me alegrar na casa do pai, porque eu vou ficar constrangido. Vou cantar os mesmos hinos, eu não posso cantar um outro hino que tocou em meu coração, senão a igreja pode me chamar a atenção. A Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo nos chamou para ser livre. Embora nós somos livres, nós ainda continuamos sendo servo e escravo do Senhor. Para aquele que tem mais intimidade com o Pai, ele declara, já não se chama mais servo, e sim amigo, porque o amigo, ele sabe tudo aquilo ao qual o Pai conta. Mas as rotinas, a religiosidade, muitas das vezes está impedindo você de ter um encontro com o seu Pai.
embora você está dentro de casa. Jesus Cristo, Ele é maravilhoso. Jesus Cristo, Ele te ama, não importa o que você fez, importa que Ele quer escrever uma nova história para você. A Bíblia vem nos dizendo que quando nós rendemos ao nosso Salvador Jesus Cristo, tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, deixa as coisas velhas para lá. Pega aquela sua história, fala: Senhor, até aqui eu escrevi a minha história dessa forma, mas o Senhor tem todo o direito de arrancar essa folha, ou se não quiser arrancar, começar a escrever uma nova história daqui para baixo. Fala para o Senhor que você quer viver a história que Ele vai escrever para você. Fala para o Senhor que a história que você escreveu foi uma história fracassada, mas que você quer viver a história ao qual Ele quer escrever para você. Dá liberdade para o Senhor Jesus Cristo entrar em sua vida, fazer milagres e prodígios, e você ter o prazer de estar na presença de Deus com seus irmãos. O templo foi feito para reuniões, onde um pode olhar para os olhos dos outros, para o rosto dos outros e falar: foi bom você ter vindo, que com você eu não preciso mais se preocupar que você está aqui. Nós preocupados, nós ficamos com aqueles que estão em casa, aqueles que não têm o prazer de estar nas reuniões. Qual tipo de filho você está sendo? O filho pródigo ou o filho mais velho? Lembre-se, o Pai é o mesmo, Ele não muda. O Pai é o mesmo. Que essa história, irmão, possa falar em seu coração a parábola do filho pródigo. Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, aqui estão, meu Deus querido, fazendo essa live na tua casa, onde o Senhor chamou esse lugar, e no meu casa de oração. Que a tua presença, Espírito Santo de Deus, possa inundar os corações daqueles que estão atribulados, daqueles que estão sem esperança, daqueles que estão pensando em desistir da caminhada. Que teu Espírito Santo possa cada dia mais forte tocar, agarrar essas almas que estão, meu Deus querido, pensando em distanciar da tua presença. Que o Senhor venha usar o cajado para puxar as ovelhas que estão afastando de ti. Que essas ovelhas possam cair na consciência que sem ti não tem águas tranquilas. Que sem ti não há pasto verdejante. Somente o Senhor sabe aonde encontrar e aonde dar o alimento certo para as suas ovelhas. Meu Deus querido, pelos aqueles que já estão afastados, pelos aqueles que, como diz aí fora, chutaram o balde, deram as costas para ti, para os irmãos e foram embora. Meu Deus querido, que a tua presença possa alcançar, a tua misericórdia possa alcançar nesta tarde. Muda os pensamentos daqueles que querem sair da tua presença. O mundo não tem nada de bom para oferecer, são tudo ilusão. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer você de volta ao primeiro amor. Essa foi a parábola do filho pródigo. Agora nós vamos para a parábola da ovelha perdida, em Lucas capítulo 15, verso 1. Lucas capítulo 15, versículo 1, que diz assim: a parábola da ovelha e da dracma perdida. Nós vamos primeiramente falar sobre a ovelha. E chegava-se a eles todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs uma parábola, dizendo:
Quem homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os seus amigos, vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Eu estava esses dias analisando esse texto. Eu estava assistindo alguns vídeos evangélicos, algumas pregações, e algo me falou muito profundo em meu coração. Irmãos, você tem 100 ovelhas, 100. Perdeu uma ovelha. A palavra vem nos dizendo que foi colocada 99 no aprisco, guardou as 99 e foi em busca de uma que estava a ser perdida. Essa parábola não é para aqueles que tomam conta de ovelhas. Essa parábola ela é contada para o dono das ovelhas, o pastor das ovelhas. Porque muitas das vezes aquele que toma conta não está se importando por uma que sumiu, uma que não veio, uma que se perdeu. Mas o pastor, ele sente falta. Quanto tempo você não comparece mais na sua igreja? Quanto tempo mais você não responde os chamados, os vídeos, as mensagens do seu líder, do seu pastor, da sua líder, do seu professor da escola bíblica, do líder do evangelismo? Quanto tempo? Parece que não, as 99 estavam lá, mas ele foi à busca de uma que estava perdida. E essa que estava perdida, a Bíblia vem nos dizendo que quando foi encontrada, houve uma alegria, júbilo. Eu até então, se nós formos olhar para as nossas mentes, nossos pensamentos, nós podemos chegar a pensar, é melhor 99 na mão do que 100 voando. Tem pessoas que preferem perder uma do que guardar as 99. Mas a palavra do Senhor fala que uma ovelha, uma alma que se arrepende, é a festa no céu. Uma que volta para o aprisco vale mais do que as 99 que já estão lá. Não que as 99 não venham a ter valor, ela tem valor, mas elas já estão debaixo da proteção do bom pastor. Essa que está se perdendo ou se perdeu, ela não tem proteção alguma. Ela está vulnerável nesse mundo. Mas para que nós possamos compreender por que o pastor ele guardou as 99. Você só vai compreender isso, a importância de uma ovelha, quando você se colocar no lugar dessa ovelha que estava perdida. Você sabia que por você ficaram 99 ovelhas guardadas no aprisco e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi atrás de você? Você consegue imaginar o amor que sente por você? Talvez você não guardaria as 99. Talvez você esperaria 1, 2, 3 dias para ver se essa ovelha iria aparecer.
Mas quando Jesus Cristo ele resolveu te encontrar, ele decidiu te pegar pelo braço, colocar em seus ombros, curar a sua ferida, ele guardou as 99 e foi atrás de você, e graças a Deus ele te encontrou. Graças a Deus ele me encontrou. Eu só fui perceber a importância dessa uma ovelha quando eu descobri que essa uma ovelha era eu. Quando eu descobri que essa uma ovelha que estava perdida era eu. Eu agradeço muito por ele ter me recebido de braços abertos. Agradeço muito por ele ter cuidado das minhas feridas. Agradeço muito por ele ter me colocado em seus braços, em seu ombro e me levado para casa. E o interessante dessa história é que ainda continua as 99. Sempre haverá 99. Porque sempre vai ter uma ovelha a ser resgatada desse mundo atribulado. As 100 ovelhas só vai ser concretizada na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele vier buscar a sua igreja. Aí todas aquelas ovelhas que estão no aprisco do Senhor vai subir com Ele para a glória. Aí as 100 ovelhas vão estar completas. Enquanto isso, sempre vai existir 99, sempre vai existir ovelha perdida e sempre vai existir ovelhas que estão sendo achadas. Então, quando você ouvir a voz do bom pastor chamando pelo seu nome, você não se esconda. Você não se esquiva, não atravessa a rua, o pastor ele continua te chamando. Você vai fazer parte das 99 que vai ajudar a procurar outras ovelhas. As 99 ovelhas sempre vão existir. Sempre vai existir uma ovelha longe do aprisco e o Senhor procurando essa ovelha. Você já imaginou aonde você estava que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, te encontrou? Às vezes você estava num leito, uma enfermidade. Às vezes você estava jurado de morte. Às vezes você estava envolvido em uma confusão que não tinha mais jeito. Às vezes você estava desempregado e sem solução para os seus problemas. Estava pensando até mesmo em tirar a vida que não é sua. E o bom pastor te encontrou. O bom pastor te encontrou. E hoje você está aí, fazendo parte do aprisco do Senhor. Então, mais do que justo, é você ajudar esse pastor a procurar as outras ovelhas. Como que você deve fazer isso? Demonstrando para as outras ovelhas como que esse bom pastor ele tem cuidado de você. Através do seu ir, através do seu vir, através da sua caminhada, através da sua fé, da sua perseverança. Outras pessoas vão estar envolvidas na obra do Senhor. E você vai ver como é maravilhoso ter um pastor cuidando das suas ovelhas. A Bíblia vem nos dizendo que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em vez de em pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. É isso que o Senhor tem para a sua vida. Águas tranquilas e pasto verdejante. Não fica entrando em águas turvas, águas turbulentas, aonde ela te arremessa para cá e para lá. Permanece firme na presença do Senhor, que somente Ele tem o poder para te levar em águas tranquilas e pasto verdejante. Somente Ele tem o poder para falar em seu ouvido qual o caminho que deva seguir.
que os seus ouvidos estejam aguçados, que seus ouvidos estejam atentos à voz do bom pastor. Também agora nós vamos entrar nas parábolas da dracma perdida, que é a continuação da parábola da ovelha perdida, que diz assim: qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa buscando com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa parábola, ela vem muito ao encontro da parábola do filho pródigo. Nós vamos ver aqui, que nós acabamos de ler, que não foi perdido na rua, não foi perdido no quintal, não foi perdido no trabalho, foi perdida dentro da própria casa. Lembra que eu falei do filho pródigo, que ele tinha tudo e estava perdido dentro de casa? Essa mulher agora, a Bíblia vem nos contando que ela perdeu uma dracma, perdeu uma moeda de grande valor dentro da própria casa. Como é que anda a sua casa espiritual? Tem lugar para o Espírito Santo passear? Como é que anda a sua casa espiritual? Está limpa para que o Espírito Santo possa permanecer? Ou está uma bagunça? Elias, quando foi orar para que descesse fogo do céu e queimasse os profetas de Baal e o holocausto dos profetas de Baal, primeiramente ele teve que limpar. Ele não construiu um altar, ele reedificou um altar. Ele não usou outras pedras para construir um altar. Ele usou as mesmas pedras para reedificar um altar para oferecer sacrifício ao Senhor. Nós vamos ver que ele pegou as mesmas pedras que estavam lá esquecidas por aqueles que deveriam estar prestando culto ao Senhor. O que está esquecido em sua vida que você oferecia ao Senhor e não oferece mais e está empoeirado ou perdido dentro de você mesmo? Pode ser o seu louvor, a sua adoração, o seu desejo de evangelizar, de mostrar como é bom servir aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é que anda o seu altar? Está empoeirado igual a essa casa? Está sujo igual a essa casa a qual a mulher perdeu a dracma? Temos que ter cuidado para não perder algo precioso dentro do nosso ser. Algo que não compartilha na sujeira. Algo que não compartilha com rancor, com mágoa, disserções, ressentimento, algo ao qual muitas das vezes impede a presença do Espírito Santo. E nesta hora nós possamos analisar como é que anda o nosso templo do Espírito Santo em nossa vida. Como é que ele anda? Como é que está a minha casa? Como é que está a morada do Deus vivo? Deus não habita em tenda feita por mão de homem, Deus habita dentro de você, embora ele seja um ser imenso, que não tem como medir nem o comprimento, nem a altura e nem a largura de Deus, ele prefere habitar dentro de você.
Deixa Ele completar o teu ser com a presença do Espírito Santo dele em sua vida. Ame mais. Compartilhe mais a presença de Deus em sua vida. Em vez de você ficar postando coisas desse mundo, coisas significantes, insignificantes, medita na palavra do Senhor. Você vai ver o que vai trazer de melhor para a sua vida. E através disso tudo, eu quero concretizar essas 3 parábolas. A primeira é do filho pródigo. Nós tivemos 3 exemplos. O filho mais velho que saiu da presença do pai. O filho mais novo que saiu da presença do pai. O filho mais velho que estava com o pai, mas não estava na presença do pai porque ele não tinha o prazer. Tinha rancor. Não perdoa. Mágoa guardada no coração, ressentimento. Não perdoou o irmão. Terceiro, o pai, que continua sendo o mesmo. A ovelha perdida, você só vai compreender depois que você descobrir que essa ovelha que estava perdida era você, ao qual Jesus Cristo foi atrás de você e te achou. E a dracma perdida, onde fala que como é que está a casa, o templo do Espírito Santo que somos nós. Como é que está o templo do Espírito Santo que somos nós? Está limpo, organizado? Ou está uma bagunça como a minha malinha de ferramenta, como a minha garagem, minha mesa que eu conserto as coisas? Ainda dá tempo, irmão, para nós restaurarmos, reedificar o altar, para que quando nós clamarmos descer fogo do céu e queimar todo o holocausto, todo o sacrifício, porque Deus, Ele é o mesmo e não mudou e não mudará, Ele ainda continua respondendo com fogo. Agora eu quero falar uma coisa em João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha e a parábola da dracma se resume em um grande amor. E amor de Deus. A Bíblia vem nos dizendo em Lucas capítulo 19, verso 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos, então a Bíblia está nos dizendo que Jesus Cristo veio para nos salvar e para nos buscar, que nós estávamos perdidos, nós estávamos jogados nesse mundo, querendo se alimentar das bolotas que o porco comia. Jesus Cristo veio e me salvou. Jesus Cristo veio e te salvou. Jesus Cristo, Ele quer conectar essa ligação que você tinha com o Pai para que você não venha ficar como o filho mais velho, cheio de rancor, mágoa, ressentimento e não perdoar aquele que o Pai já perdoou. Se o Pai já perdoou, por que você não deve perdoar? E a palavra de Deus diz que assim como você perdoar os seus inimigos, as ofensas, nosso Deus também perdoará as suas. Jesus Cristo veio para achar aquela dracma que está perdida. Que você nesta manhã, você venha ser essa dracma que está, não a que está perdida, mas em nome de Jesus, aquela que já foi achada. Você estava perdida, mas já foi achada porque começou a colocar a casa em ordem. Você escutou a voz do Espírito Santo e atendeu o chamar daquele que transforma os corações, daquele que tem o poder para modificar toda a sua história. Você atendeu e feliz será a partir do momento que você dá ouvido à pessoa do Espírito Santo. Jesus Cristo, Ele veio por mim e por você. Nós agora estamos fazendo parte das 99. Nós devemos continuar, permanecer no aprisco, porque o pastor está à busca de outra ovelha que está perdida. Se você faz parte desse aprisco do Senhor e você sabe onde está essa ovelha que está perdida, vai correndo até ela, abraçar e falar: minha amiga, meu amigo, Jesus Cristo está à tua procura. Ele está almejando te encontrar, porque Ele nos deixou e agora está à procura de você. Venha fazer parte dessas 99. A melhor coisa é estar na presença do Senhor, confiar nele e tudo Ele fará. Seu Jesus, Ele é maravilhoso. O Espírito Santo, Ele tem trabalhado de maneira gloriosa em nossa vida. Muitas das vezes nós deixamos passar despercebido a maravilha de Deus em nossa vida. Só em nós levantarmos, só em nós abrir os olhos, estar respirando já é uma maravilha de Deus. Quantos tiveram plano para hoje, mas não foi concluído porque a misericórdia não chegou até ele? Quantos tiveram planos para hoje, final de semana, mas não foi alcançado pela misericórdia? Eu estou aqui hoje porque em nome do Senhor Jesus e graças a Deus e ao Espírito Santo eu fui alcançado pela misericórdia. Você está ouvindo esse vídeo hoje, essa live hoje, porque graças a Deus você foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Já está chegando ao final. Foi bom estar com você. Foi bom sentir a presença do Espírito Santo de Deus com você. Que não venha ficar só nessa live, mas você venha se aprofundar cada dia mais e mais na presença do Senhor, porque Ele está à procura da ovelha que está perdida. Talvez você não esteja perdido ainda, mas você já pensou em sair da presença do Pai. Você tem que entender que o Pai, Ele te ama. O Pai, Ele está te chamando. E você, muitas das vezes, está ouvindo a voz do Espírito Santo, mas não está dando ouvido.
não está dando atenção e não está dando crédito às pregações, às palavras do Espírito Santo. Que você venha a ser o filho pródigo que voltou para casa. Que você venha a ser a dracma perdida que foi encontrada. O que é mais triste dessa história do filho pródigo que eu contei, é que quando a Bíblia ela encerra a história, Lucas capítulo 15, quando a Bíblia encerra essa história, ela encerra da seguinte forma: Lucas capítulo 15, a partir do verso 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai insistia com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-nos com meus amigos. E vindo, porém, teu filho que desperdiçou toda a tua fazenda, e com meretriz e mataste um bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estarás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e nos regozijássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O triste dessa história é que a história acaba aqui. Aí agora eu deixo uma pergunta para você. Você crê? Você acredita que o filho mais velho entrou na casa ou não entrou? A Bíblia não relata que ele perdoou o seu irmão e entrou na casa para alegrar. Ele estava com ressentimento. Falta 3 minutinhos. Eu ainda quero orar por você. O triste é saber que você não quer entrar na casa do Pai para se alegrar. Você não quer entrar na casa do Pai para congratular com seu irmão. Tem muitos desse jeito. Não se engane com Bíblia, terno, gravata, oratória bonita, hinos bonitos, canções lindas. Não se iluda com isso. Você pode ter a sua voz de taquara rachada. Você pode cantar tudo desentoado. A irmã e o irmão não pode nem gostar de te dar a oportunidade que você acaba com o culto. Para eles. Mas quando você abre a sua voz, quando vem lá do fundo do teu coração, Deus se levanta do trono para ouvir a sua voz, porque sabe de onde está vindo o louvor e a adoração. Não é meramente da boca para fora, mas vem lá do teu ser, que almeja estar na presença de Deus. Deus te conhece. Agora vem a pergunta: você quer entrar na casa do Pai e se alegrar com seus irmãos? Ou você quer ficar lá fora e não participar da festa e do banquete que o Pai está dando? A Bíblia não nos relata se o filho mais velho entrou ou não. Mas o Pai ainda está à tua procura e quer se alegrar. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, amado Pai querido, que nesta tarde essas palavras de arrependimento, de perdão, de restauração, de avivamento, possa encontrar esse ser que está amargurado, cabisbaixo, porque o Pai ainda continua à procura dessa uma ovelha. Senhor, que essa tarde continue sendo uma tarde abençoada, próspera na Tua presença. Senhor, que a Tua presença continue sendo a principal da nossa vida, Senhor. Porque sem a Tua presença nada podemos fazer. Sem a Tua presença nada somos. O Senhor tem que ser o ar que nós respiramos. Na época da Covid, quantos morreram por falta de ar, que não conseguia respirar?
mas a tua presença é aquilo que nos traz esperança e o fôlego de vida. Então, que nós possamos agradecer e saber usar esse fôlego de vida para fazer a tua obra, em busca daquela ovelha ainda que está perdida. Porque o Pai ainda continua procurando as ovelhas. E você, em nome de Jesus, venha fazer parte da 99. Venha fazer parte da 99, ajudar a completar as outras 99, que a 100 só vai ser completa na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele levar todo o seu rebanho para morar com Ele. Amém. Eu quero agradecer a todos vocês, a Leia Matos, Meire Oliveira, Gedália Alves, Meire Oliveira também. Eu não sou muito aqui, esse negócio aqui não, irmão, eu sou meio leigo, mas é Maria do Carmo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não vou conseguir não, irmão, então deixa eu ficar aqui mesmo agradecendo somente vocês que estão passando aqui. Consegui aqui, José Rocha, Adalto Evangelista, a Flávia Borges, grande mulher que tem melhorado a cada dia mais e mais. Irmão, vamos ter um pouquinho de paciência com essa irmã, que essa irmã é bênção de Deus em nossa vida. José Borges, Marinalva, S. Ferreira, Leia Matos, todos vocês, tá bom? Que Maria Carmo, Nilce Miranda, deixa eu ver se eu consigo aqui, irmão, se eu não falar todos os irmãos, me perdoe, Rogério Pimenta, Maria Isabel Oliveira, tá bom? José Rocha, e por aí vai, irmão. Maria dos Anjos, mas quem? Adalto Evangelista, já falei. Tem um aqui que eu vi aqui, a foto aqui que eu não falei. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É um que está de amarelinho. Aqui, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui, irmão. Tem um pouquinho de paciência aí comigo, tá bom? Já sumiu, já que a internet aqui está um pouco lenta. A todos vocês, irmãos, que tiraram um tempinho. É José M. Lima. M. Lima, que está aqui. Então é esse aí, o nome do varão. José M. Lima, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais forte em seu coração. Muito obrigado por ter tirado um tempo para participar comigo, que sem vocês, sem a presença do Espírito Santo, eu nada seria. Eu fui compreender a importância de deixar 99 ovelhas no aprisco, quando eu descobri que essa ovelha que estava perdida era eu. Amém? Um abraço para o meu pastor Orley, pastor Cid, pastor Jorge Miranda, que também tem ajudado lá em Silvânia, os irmãos da igreja de Jardim Silvânia, a irmã Leni, a diaconisa Lenice, o diácono Francisco, missionária Maria de Lourdes, nosso irmão Antônio, o diácono Adenilson, a irmã Sônia. Irmãos, continua orando pela igreja de Jardim Silvânia, que as orações estão surgindo efeito, irmãos. E quando puder, tira um tempinho para visitar essa igreja em Jardim Silvânia. Fica ali em Belford Roxo, os irmãos já conhecem aonde fica. Se não conhecem, é a estrada Belford Roxo. Fica próximo ali, irmão, daquele cemitério israelita. Eu não tenho como errar, só se tirar aquele cemitério. Eu sigo a rua, e quando acaba o muro do cemitério, eu viro à esquerda e pronto, já estou na rua da igreja. Se quiser o endereço, pede o pastor Lei que ele te envia a localização certinha, que esse pastor abençoado ele tem as localizações de todas as igrejas da obra de restauração. E vamos continuar juntos nessa luta, trabalhando em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu fico por aqui, tenha uma tarde abençoada na presença do Senhor, amém? Muito obrigado a todos vocês, os que participaram, que eu não falei o nome, me perdoa que eu sou um pouco leigo nesse negócio de informática, amém? Só Deus sabe o custo que eu passei para mim conseguir fazer essa live, amém? Em nome de Jesus, tenha uma tarde abençoada na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado.